filhinhos, tudo bom com vocês? E bora lá iniciar a nossa resolução comentada e detalhada da prova do Enem. Então nós temos aí, eu vou dividir essa resolução em alguns vídeos, porque o que eu quero? Eu quero corrigir detalhadamente e explicar para você exatamente como você precisa resolver essas questões. Mostrar para você quais pontos que você deve se atentar, tanto no enunciado quanto nos textos, para que você resolva com mais facilidade e maior agilidade no momento da prova, tudo bem? Muitas vezes, eu sempre comento isso, a gente não precisa sempre dos textos, temos que aprender a ler. E por isso que eu gravei a aula de interpretação e compreensão textual, que vai aparecer no card para você, e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Assista essa aula para entender como que interpreta e como que compreende, qual que é a diferença entre interpretar e compreender, para que você consiga resolver com maior facilidade as questões tanto do Enem e também aplicar isso nos vestibulares e concursos públicos, beleza? Lembrando que as matrículas do nosso novo curso já estão abertas na plataforma, então não deixe de acessar redaçãoegramática.com.br. Não deixe de me seguir no Instagram, porque lá eu posto dica diariamente de redação, de gramática, interpretação e compreensão de texto, resolução de exercício e tudo mais, beleza? Bora lá, bora começar a resolver aqui este exercício. O primeiro exercício, a gente já bate o olho, já vê que tem aqui um texto não verbal, mais um texto verbal, certo? Como eu ensino para vocês na aula de interpretação e compreensão de texto, que eu explico também, inclusive, os níveis de leitura, eu falo que nós nunca devemos responder, começar a resolver uma questão lendo direto o texto. Primeiro você tem que fazer o quê? Vá para o enunciado e entenda o que exatamente do texto você precisa. Qual parte do texto você precisa? Muitas vezes você nem precisa do texto inteiro, tudo bem? Isso faz com que você ganhe tempo e foque naquilo que é o mais importante. Olha só, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para... Então vamos lá, vamos dissecar este enunciado de exercício aqui, ó. Nessa campanha, para Enem, vestibular, a gente estuda ali, né, os tipos e gêneros textuais diferentes, né? E a gente sabe que quando a gente fala de campanha, nós estamos falando de persuasão, de convencimento. Toda campanha, ela quer mudar o pensamento do leitor em relação a alguma temática, certo? Beleza. Então a gente fala assim, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor, então olha lá, acabei de falar isso, a estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem do lixo. Então, eu nem li o texto, tudo bem? E eu já sei que o texto quer me convencer a fazer reciclagem do lixo. E ele fala que o recurso que ele utiliza para convencer o leitor é a utilização da linguagem não verbal. Preste muita atenção nisso. O enunciado do exercício, ele traz o seguinte para você. Você vai focar na linguagem não verbal do texto. Onde que nós temos uma linguagem não verbal no texto? Aqui, ó, na imagem, tudo bem? Uma garrafa PET, nós temos aqui, ó, uma fita, né? Uma tesoura, um tecido, linha, agulha. Então, a gente começa a fazer a leitura dessa imagem. E ele está falando isso pra gente. Para responder essa questão, você terá que conseguir fazer uma boa leitura do texto não verbal. Ou seja, gente, o que a gente já deduz disso? Que esse texto que está aqui embaixo, nós vamos ler ele, obviamente, só para que nós entendamos completamente o exercício. Você não vai responder baseado nele. Você vai responder baseado no texto não verbal. Então, fiquemos atentos, eu vou mostrar isso nas alternativas para vocês. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura desse texto. Plástico velho pode virar tecido novo. Beleza, já temos uma coisa aqui, ó. Plástico velho pode virar tecido novo, isso é reciclagem. Aqui ele divide dois lixinhos para mim, né, ó. O úmido, o que vai no úmido? Cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas. E nós temos o lixo seco, latas, papéis, plástico e vidro, beleza? Então, a gente tem aqui uma garrafa PET, é muito importante essa leitura detalhada, tá, gente? Ó, a fita, a tesoura, a linha, tal. Então, beleza. Então, ele tá falando que plástico velho pode virar tecido novo. Vamos fazer uma rápida leitura, uma breve leitura desse textinho verbal aqui embaixo.
Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo, de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Olha só um convencimento aqui, né? Uma ideia, né, de ordem. Mude de atitude. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Então aqui a gente tem uma jogada de palavras bem bacana, né? Uma campanha legal aí sobre reciclagem. Vamos lá para o nosso exercício, vamos resolver. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer reciclagem é a utilização da linguagem não verbal. Vocês percebem que a linguagem não verbal aqui, ó, essa é a linguagem não verbal, essa imagem, né? Porque imagem também é texto, certo? Então, ele utiliza essa linguagem não verbal como principal recurso. E como argumento para reaproveitamento de material, ele traz uma garrafa PET aqui para nós, ele fala que plástico velho pode virar tecido novo, ele utiliza esses recursos não verbais aqui, essa imagem, né, para convencer que há o reaproveitamento de material. Então, sim, essa pode ser a nossa alternativa correta. Vamos deixar separadinho aqui. Letra B, facilidade na separação do lixo. Realmente, quando nós lemos aqui o texto, gente, ó, aqui fala sobre separar o lixo facilita o trabalho dos catadores. Então, não está errada a alternativa, porém, onde que nós temos que focar para resolver o exercício? Na linguagem não verbal. É por isso que tem muita gente que perde a questão, que perde a alternativa, perde porque não prestou atenção, que o foco para responder é aqui, ó, prestar atenção na linguagem não verbal. Melhoria da condição do catador? Sim, professora. O texto fala, né, que separar ajuda ali, né, a aproveitar mais o material, facilita o trabalho dos catadores. Realmente está errada essa alternativa? Se estivéssemos focando no texto verbal, não estaria errada. Porém, nós não estamos focando ali. Então, letra C também não entra. Observe, gente, não existe neste caso até então alternativa errada. Existe a alternativa mais adequada ao que realmente pedido na questão, focando sempre no que ele traz no enunciado, que é a linguagem não verbal. Tudo bem? Preservação de recursos naturais? Com certeza, fala sobre poupar recursos naturais, está aqui no texto. Só que, infelizmente, para responder essa questão, novamente, eu não devo focar neste texto, e sim neste texto não verbal. Geração de renda para o trabalhador? Com certeza também, aqui fala, né, que ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Observe, gente, neste exercício e de forma geral nós não temos alternativas erradas. Porém, a única alternativa que está focada realmente no que o exercício pede é a alternativa A de amor. Que fácil. Vocês entenderam o que eu quero dizer quando temos que fazer uma leitura minuciosa do texto, do enunciado, para entender realmente aonde ele quer que nós foquemos? Somente dessa forma que você vai conseguir achar a alternativa correta. Por isso que o pessoal discute muito, eu li a questão do Enem e todas as alternativas pareciam certas, porém, você não prestou atenção no enunciado para responder corretamente. É por isso que todas pareciam corretas, beleza? Bora para mais uma questão comentada aqui, detalhadamente. É óbvio, gente, eu estou explicando aqui para você estratégias para que você utilize no momento da prova. Assista a nossa aula de interpretação e compreensão de texto que está na descrição do vídeo para que você consiga responder corretamente as questões, beleza? Vamos lá. Questão aqui, Enem 2018, a gente já faz uma primeira leitura que consta como texto 1. Se tem texto 1 é porque teremos ali um texto 2, certo? O que a gente observa já aqui de cara? O texto 1 tem uma pessoa, uma mulher, né, que já aparenta ser, vamos fazer a leitura da imagem, beleza? Então, a parte não verbal, né? É uma pessoa que já aparenta ter uma certa idade, não é uma moça, né? É uma senhora que apresenta um corpo que é considerado ali sarado, saudável, né? Uma pessoa que claramente pratica atividades físicas. E aí nós temos um texto aqui que dá suporte, né? Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Ou seja, gente, aqui tem um apelo, né, sobre a questão de exercício físico. A gente está trabalhando a competência do Enem que é ligada diretamente à questão da saúde e atividades físicas. Vou lembrar o seguinte
seguinte a vocês, essa é uma dica. Gente, toda vez que você encontrar no Enem uma questão que trate sobre saúde, corpo, o Enem, ele trata a questão da saúde, da atividade física para trazer a qualidade de vida. Sempre busque a alternativa que traga isso daqui. Qualidade de vida e saúde. O Enem detesta e ele nega a questão de saúde voltada à estética. Ou seja, se você encontrar uma alternativa que trata sobre a questão da saúde para que melhore a estética, para que a pessoa fique mais bonita, você pode eliminar, porque o Enem repudia isso. Ele trata sempre a questão da saúde na competência com a ligação direta à qualidade de vida, beleza? E aí a gente vem aqui para o texto número 2, só que aí a gente já vê que é um texto completamente verbal, teremos que fazer uma leitura, só que como eu expliquei a vocês, nunca faça a leitura do texto sem antes olhar o enunciado. Então vamos lá, para saber exatamente o que a gente precisa focar nesse exercício. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Olha só, nós temos aqui um exercício, ó, o segundo texto. Qual é o exercício que nós precisaremos focar para responder o exercício, gente? Segundo texto, certo? Ele propõe uma reflexão, ele terá uma reflexão. Eu já adianto a vocês, este é um dos exercícios de 2018, queridinho meu. Tá? É um exercício que eu achei muito bem elaborado, um exercício muito bacana que levanta uma reflexão sensacional e vocês verão o porquê. Olha lá. Então, o segundo texto propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida e na saúde. Então, ele apresenta uma visão. O que a gente já tem daqui, gente? Exercício de compreensão textual. A resposta está no texto. Então, eu explico na nossa aula de interpretação e compreensão de texto como distinguir. Como que eu sei que o exercício é de interpretação ou de compreensão? Então, eu trago isso muito detalhado para você. Então, quem assistiu a aula entende que esse exercício é de compreensão do texto. A resposta está no texto, você não precisa ficar interpretando nada, beleza? Então vamos lá, faremos a leitura do texto para conseguir responder a essa questão. Olha só, imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 para trabalhar e enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho. Termina o expediente às 17 e chega em casa às 19 para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média e alta que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Olha que reflexão sensacional que nós temos aqui. Então, quando a gente volta agora na primeira imagem, a gente começa até, inclusive, a ser mais crítico, né? A gente vê uma pessoa de mais idade e por ter esse corpo, provavelmente já pratica exercício, não é há uma semana, porque ninguém tem esse corpo há uma semana, infelizmente, não é verdade? Você vê que é uma pessoa que deve ali, por praticar exercício diariamente, tem uma condição melhor, e aí a gente começa a fazer uma leitura, eu explico para vocês na aula os níveis de leitura, certo? Então, a primeira leitura que nós temos aqui, ó, cidadão residente da periferia de um grande centro urbano, acorda às 5, 2 horas de transporte público para chegar às 8 no trabalho e termina o expediente às 17. Chega em casa, ele descansa? Ele vai à academia? Claro que não. Ele vai cuidar do quê? Dos afazeres domésticos, dos filhos, ou seja, ele começa uma segunda jornada de trabalho. Então, a gente tem um primeiro momento do texto aqui que explica o contexto social desse cidadão. Tudo bem? Segunda parte tem uma reflexão do autor para nós. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como que ela vai entender, né? Qual que é a chance dela entender a mensagem da importância do exercício físico? Tudo bem? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que as pessoas da classe média alta que vivem em outra realidade. Então, a gente tem um segundo momento do texto aqui, que é uma reflexão que o autor faz para que nós tenhamos uma análise reflexiva sobre essa determinada situação. E aí ele vem com um desfecho, tudo bem?
Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta. Aí ele traz uma reflexão de como a pessoa pode se sentir, que isso pode gerar uma ansiedade, por exemplo, uma sensação de impotência, né? A pessoa se sinta impotente de não conseguir praticar exercício físico e culpada por estar sedentária, ou ser ou estar sedentária naquele momento. Olha que reflexão bacana que nós temos aqui. E aí a gente volta lá para o nosso exercício. Então, segundo o texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida, apresenta uma visão, vamos lá, medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Quando eu falo que o texto relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo em promoção à saúde, está correto e isso está de acordo com o pensamento do Enem. Porém, o que elimina essa alternativa? Medicalizada, porque em nenhum momento o exercício em nenhum dos textos fala sobre medicamentos em função da saúde. Deu para entender? Então, a alternativa A, errada. Letra B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios do cotidiano. Opa! Ampliada sim, ela traz uma visão fora da caixa, certo, gente? Ela considera aspectos sociais, né, nessa intervenção, ou seja, eles agem diretamente, né, os aspectos sociais são, vou colocar aqui a palavra culpados, né, culpados devido à interferência da prática de exercícios físicos do cotidiano, com certeza. Então essa pode ser uma possibilidade de alternativa, tá? Não vi em nenhum momento ela como errado. Letra C, crítica. Opa, crítica, bacana, sim, tem uma visão crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Opa, olha lá, não está completamente errada, mas também não está certa, porque o texto 2, o segundo texto em si, ele não associa a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo. É muito mais amplo do que isso, é todo um contexto social, é toda a situação de trabalho desse indivíduo que afeta e leva diretamente à questão do sedentarismo. Então, a interferência das tarefas de casa é resumido demais, porque o texto é muito mais amplo do que isso. O texto traz outro contexto que leva ao sedentarismo. Então, o crítica está correta, mas nesse caso a justificativa ao crítica está errada. Então, letra C, não. Letra D, focalizada, que atribui a um indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Opa, não, né? Nem a palavra focalizada. Ele não atribui ao indivíduo, e sim ele atribui aos aspectos sociais, ao contexto social que aquele indivíduo vive, e não é em si uma responsabilidade dele, tudo bem? E aqui o que elimina também a alternativa é a prevenção de doenças, tudo bem? Na verdade ele está tratando do sedentarismo e da qualidade de vida e não em si somente a questão da prevenção de doenças. E letra E, mas não menos importante, geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Olha só, gente, só de ler isso daqui já dá tão nervoso, né? Porque a gente já sabe que o Enem, ele condena isso, o culto à jovialidade. Então, a alternativa E não está errada, está erradíssima. A alternativa correta do exercício é letra B. Eu espero de coração que você tenha entendido, que fique claro a forma que você deve pensar e entender o enunciado para que você consiga responder corretamente a questão. Não deixe de acessar a nossa plataforma, pois a nossa turma já está aberta. Você vai ter acesso aos nossos cursos completos, correção de redação detalhada para você. Além de, claro, me segue lá no Instagram, besta. Eu posto várias dicas diariamente. Não deixe de sentar o dedo no joinha, deixa aí a sua inscrição, compartilha esse canal com seus amigos, tá? Para que este ensino de qualidade, essa sensualidade de pessoa chegue na maior parte da população brasileira, quiçá universal mundial. Beleza, gente? Um beijo para você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro e